Livro do Gênesis, capítulo de número 11. Eu quero ler com os senhores e as senhoras do verso 1 ao verso 8. Capítulo 11 do livro do Gênesis. Só para nortear o nosso pensamento aqui hoje à noite, a nossa reflexão ela tem um tema, ela tem uma expressão que ela vai dizer o seguinte: pedra e argamassa. Por que alguns projetos são confundidos? Pedra e argamassa. Por que alguns projetos são confundidos? Você vai perceber na leitura do texto, daqui a pouco, com a reflexão que faremos aqui hoje à noite, de que, na verdade, essa expressão ela está aqui, nas entrelinhas dessa palavra, que nós leremos já. Você vai perceber de que isso aqui não é produto daquilo que está na biblioteca, não é fruto daquilo que se busca através do Google, ou de que provavelmente tenhamos recebido via WhatsApp, não é nada disso, tá? Você vai comprovar daqui a pouco de que a palavra que Deus colocou no nosso coração ela é bíblica. Ela está aí no livro do Gênesis, capítulo 11, a partir do verso 1, nós leremos até o verso de número 8. Eu gostaria de te pedir a gentileza que, se porventura você tem alguém perto de você que não tem um exemplar da Bíblia, divida com ele a leitura do texto e depois da leitura queira, por gentileza, também não fechar a sua Bíblia. Eu acho ser de suma importância de que você me acompanhe e comprove de que a nossa reflexão ela é bíblica, ela tem a expressão da palavra do Senhor. Os que acharam podem me dar um sinal dizendo amém? Ora, pode ser que a minha versão seja um pouco diferente da sua, mas no final o propósito é o mesmo. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem em uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra, e o betume de argamassa. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue aos céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Ainda o verso de número 9. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Nós, por algum tempo, especialmente aqueles que amam as Sagradas Escrituras, por vezes somos remetidos ao fato de que aprove a Deus multiplicar a linguagem humana por uma variedade quase que incontável de idiomas e dialetos, porque os homens um dia resolveram edificar uma torre que tocava os céus, ou que tinha essa pretensão. A gente precisa ser muito sincero aqui e dizer aos irmãos hoje à noite de que o grande propósito de Deus não era contra a torre. A iniciativa de Deus, no texto que lemos aqui, não era uma iniciativa contrária ao objeto daquela iniciativa tomada pela sociedade daquela época. Deus não estava aborrecido, chateado, ou Deus não se viu indignado
pelo fato da construção de uma torre que tinha aí a pretensão de alcançar uma altura jamais vista até então. Na verdade, a iniciativa de Deus em multiplicar a linguagem humana, em tornar essa linguagem diversificada a ponto de que as pessoas da época não tivessem facilidade de se comunicar, é muito mais por tudo aquilo que está por trás do pensamento do homem. É muito mais por tudo aquilo que está por trás da construção dessa torre, que vem denominar-se a famigerada Torre de Babel. A mera construção da torre nada mais é do que o desaguar das intenções do coração. Nada mais é do que a produção daquilo que está no sentimento, daquilo que está na alma, daquilo que está no desejo de homens e mulheres que habitam aqui o capítulo 11 do livro do Gênesis. A gente precisa ser muito delicado e cuidadoso com aquilo que a Bíblia nos diz, para que a gente não inverta aqui a ordem dos fatores e não deixe de considerar as grandes verdades que Deus tem para o nosso coração. E aí, quando a gente se debruça diante de toda essa palavra, a gente se depara com uma sociedade que está em franca evolução. A gente se depara com um povo, com um grupo de pessoas, com um ajuntamento de homens e mulheres que tenha o progresso, que tenha a inovação, a criatividade numa composição muito acelerada. E é exatamente por isso que quando a gente chega ao verso de número 3 e faz aí a descoberta de que eles estão se utilizando da pedra como tijolo e do betume como argamassa para a edificação de suas iniciativas de construção civil, nós constatamos o quanto evoluída está essa sociedade. E aí deixe-me ser muito prático em dizer para vocês tudo isso. A descoberta da pedra como base e a descoberta do betume como revestimento para a construção naquele momento é como a última invenção tecnológica que talvez o nosso povo, a nossa sociedade, a nossa geração tenha colocado em evidência nesses últimos dias. A descoberta da pedra, a utilização do betume, a combinação desses elementos para essa sociedade aqui, dá a eles a sensação de descoberta grandiosa e verdadeira. Dá para eles o ar de que agora eles são os caras, de que na verdade eles agora são quase que a última uva que tem na parreira. Ninguém pode mais do que eles. Ninguém conseguiu mais do que eles. Eles agora são definitivamente a grande geração que a humanidade viu até então. É desse jeito, é dessa forma que eles se veem. E o verso de número 2, que vai anteceder, ele vai dizer para a gente uma coisa muito clara e objetiva. Ele vai dizer para a gente de que há uma intenção no coração, há um desejo na alma destas pessoas em habitar, em estar de forma permanente naquela planície onde eles acabam de chegar, e ali eles resolvem construir as suas edificações, e entre elas a torre que vai tocar o céu, que vai dar a eles fama e que vai protegê-los para que isso evite com que eles sejam espalhados sobre a face da terra. Eu repito aos senhores e às senhoras que muito respeitosamente me ouvem esta noite. O propósito de Deus não era contra a torre, mas contra aquilo que estava no coração do homem. O propósito de Deus não era contra a edificação. Deus não está aborrecido pela descoberta da pedra, e muito menos pela utilização da argamassa. O que aborrece, o que causa indignação, o que deixa Deus de uma forma, a reagir de uma forma extremamente reprovatória, é o que está por trás do coração. É aquilo que vem por trás do pensamento dessas pessoas. Eu tenho a impressão de que a evolução, a descoberta, a utilização criativa desses elementos dão a eles um poder de ignorar completamente aquilo que era Deus ou aquilo que poderia representar Deus até então. Eu percebo de que nessa composição toda há uma grande similaridade, há uma grande igualdade com a nossa geração, com o nosso tempo, com a nossa sociedade, com o nosso povo. E eu me deparo com essa palavra hoje à noite e tenho o prazer de compartilhá-la com você,
e chego à conclusão de que certas descobertas na vida do homem, certas realidades na vida de uma sociedade, podem provocar, na verdade, a destruição de projetos que parecem ser fabulosos. Percebam de que, na verdade, é um projeto de construção que inicia com a pretensão de uma torre que vai ser uma torre magnífica e que dará a eles a fama, a glória, o poder e a honra para sempre, e ela não vai adiante. Quando a gente se depara com essa palavra, a gente se depara com casos e recorrências da vida pelas quais nós somos, às vezes, levados. E consideramos que por termos alcançado ou por termos conquistado, na verdade, agora somos melhores do que nunca, ou daqui por diante, ninguém mais poderá nos deter. E nem sempre isto é verdade na história da vida do ser humano. E nem sempre isto é verdade na vida de uma sociedade. E nem sempre isso é tão factível à vida de uma família. Quando a gente se depara com essa palavra, nós nos confrontamos ou somos levados à realidade de que pedra e argamassa aqui são elementos que causam a paralisia de um projeto que tinha uma intenção, são a grande causa da estagnação de um projeto que não vai adiante. Eu quero hoje à noite ter convicções no meu coração e em Deus, de que você talvez seja uma pessoa portadora de sonhos, de desejos, talvez você esteja encerrando o ano de 2014 cheia ou cheio de aspirações. Melhor do que isso, agora que nós já estamos no limiar, né, de um ano que está se encerrando, de outro que vai começar dentro de alguns dias, talvez você não tenha conseguido colocar de pé tudo aquilo que idealizava para esse momento e está carregando consigo algumas coisas para serem efetivadas no próximo momento de vida que está logo ali, que é 2015. Eu espero que a despeito dos teus sonhos, a despeito das tuas aspirações, que a despeito das idealizações da tua vida, eu espero que a despeito dos projetos que você tem constituído, não sozinho, mas em conjunto com os teus, com a tua família, a despeito dos negócios que você espera constituir, das realizações que você espera efetivar, eu espero que a despeito de todas essas coisas, a poderosa e potente mão do Senhor esteja sobre elas para confirmar uma a uma, e não somente para garantir que você tenha vitória, mas para que você seja bem-sucedido, sem que caia uma vírgula daquilo que Deus tem projetado para o teu coração. Agora eu espero que você tenha feito questão de incluir que a vontade do Senhor, que o desejo de Deus, que o querer e o manifestar do Altíssimo guie não somente a tua vida, mas guie também os teus negócios, a tua família, os teus filhos, a tua casa. É a estagnação, é a paralisia. Percebam vocês, eu repito o que disse agora há pouco, de que a grande intenção que está por trás do pensamento dessa sociedade é habitar naquelas planícies e não sair mais dali, e não fazer mais nada da vida, e não fazer nada de diferente, é habitar o resto da vida. Eles já queriam, eu não tenho dúvida, sabe, pastor Roberto, de que eu estou me referindo a um grupo de homens e mulheres ainda jovens, cheios de força e de energia, mas que já queriam aposentadoria, mas que já queriam pendurar as chuteiras e parar de vez. E aí eu abro parênteses para dizer uma coisa curiosa aqui, que a gente precisa trazer como uma grande realidade para os nossos dias, porque tem um bom número de pessoas dentro da igreja que está traduzindo a bênção de Deus como algo que vai acontecer na vida delas, onde elas nunca mais precisarão fazer mais nada. Elas parecem que quando alcançarem o ápice dessa bênção de Deus, viverão lá como é que chama? Na rede, com água de coco do lado, sombra e água fresca, e só esperando a hora do arrebatamento, porque não precisarão mais de nada. A bênção de Deus chegou, e ali eu estou abençoado. Meu irmão, eu quero dizer para você, que se você é desses, você está redondamente enganado. Porque quando a gente vem para a Bíblia, a gente aprende aqui, que quando há por trás da intenção do coração do homem, a paralisia, a estagnação, na verdade o não fazer mais nada, Deus não está no negócio. Porque quando eu volto a alguns capítulos antes, ou que antecedem esse aqui, eu me deparo com o capítulo 2 do livro do Gênesis, e vou encontrar a expressão que está no verso de número 5, dizendo o seguinte,
que ainda não havia nascido arbusto ou nenhum tipo de orvalho ou nenhum tipo de vegetação sobre a face da terra, por duas razões. Gênesis 2 e 5. Primeiro, porque Deus não havia feito chover sobre a face da terra. E segundo, porque Deus ainda não havia criado o homem para lavrar a terra, para trabalhar sobre a terra. Sabe o que eu entendo, pastor Roberto? De que existem frutos na vida que frequentemente eu vou colher por duas razões. Primeiro, como decorrência da bênção de Deus na minha vida. Mas eu também vou colher a partir das minhas iniciativas de operar, de trabalhar, de executar, de fazer, de cumprir, de realizar. Eu quero dizer para você que está lá na rede, esperando a bênção de Deus, tomando água de coco, sabe? Descansado, esqueceu da vida. Eu quero dizer para você de que é tempo de trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite em que ninguém poderá trabalhar. Se o teu desejo é a estagnação, é a acomodação, se você traduz a bênção de Deus como decorrência disso, eu quero te convidar hoje a fazer parte do grupo, do pelotão, que está desejoso de entrar o ano de 2015, trabalhando ardorosamente para a causa do reino de Deus, para que você possa gozar da sua bênção e desfrutar do seu triunfo. Se é isso que você deseja para a sua vida, deixa eu ouvir de novo o teu glória a Deus hoje à noite. A grande razão pela qual Deus resolve confundir as sociedades, o grande fato que leva Deus a enganar a linguagem do povo, é porque por trás do pensamento havia a intenção de estagnação, de paralisia. Irmão, olhe para mim. Deixa eu dizer para você uma coisa. Deus não deu a você essa graça toda, essa sabedoria toda, essa capacidade toda que você tem para nada. Tudo isso que Deus lhe deu tem grande serventia e grande utilidade. E eu espero que você não seja da igreja daquele homem que resolveu guardar os talentos para devolvê-los da mesma forma que recebeu ao seu Senhor. Não, eu espero que você seja da igreja, membro daquela igreja, daqueles irmãos, daqueles personagens da parábola dos talentos, que ao receber, aplicou, utilizou, trabalhou, investiu, para que pudesse de alguma forma render frutos para o seu Senhor. Deus está dizendo para você que o ano de 2015 vai ser um ano dele realizar coisas grandes e firmes na história da tua vida. Mas você precisa começar a entrar o ano trabalhando firme, ardorosamente, para que a glória do Senhor manifeste sobre o seu coração. Quem consegue dizer glória a Deus hoje à noite? Deus se principia pelo mover. Deus se principia pelo trabalho. É por isso que a primeira referência, a primeira analogia a primeira ideia que a gente tem de Deus na Bíblia, Deus é comparado a um trabalhador. Está lá no princípio do Gênesis. É a primeira noção que a gente tem de Deus. A primeira noção que a gente tem de Deus, Deus está colocado na posição de criador e como tal, ele é denominado, ele é classificado como alguém que trabalhou durante 7 dias. 6 dias e no 7º descansou. Você pode hoje à noite dizer glória a Deus por causa disso? Eu não sei o que você está esperando, assim, de que aconteça um milagre aí, que não precise fazer mais nada, né? Que venha para a igreja só para ficar paradinho. Não, eu quero só ficar aqui no meu cantinho, eu quero ficar aqui só ouvindo a pregação, me alimentando e recebendo. Eu quero só ouvir o pastor Roberto todo domingo falar. Não, eu vou para o céu desse jeito. Meu irmão, Deus está dizendo para você hoje à noite o seguinte: tem pessoas lá fora que precisam ouvir as sábias palavras que Ele colocou no teu coração. Existem familiares teus, parentes teus, amigos teus, colegas teus, que precisam ser tocados pelas tuas iniciativas, pelas tuas expressões, pelo teu testemunho. Pessoas que precisam compreender a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a partir das tuas iniciativas de crente. Quem é que deseja isso e quer ver isso na vida? Diga glória a Deus! Mas a segunda grande razão aqui, a segunda grande causa para que pedra e argamassa sejam como símbolos de projetos que não vão chegar a lugar nenhum, é quando a glória pessoal é o principal alicerce. Eu vou repetir. Pedra e argamassa são símbolos
de projetos que não vão dar a lugar algum, quando a glória pessoal desse projeto é o principal alicerce. Se as pessoas ou se alguém realiza o que realiza, faz o que faz na vida, para que o objetivo final seja a glória, a honra, o louvor de si próprio, eu tenho dúvidas. Eu tenho uma grande preocupação sobre isso. Verso de número 4 vai dizer para a gente que, portanto, eu vou fincar a bandeira aqui. Foi isso que Uzias fez. A Bíblia diz de que ele aparelhou o seu exército, de que ele tornou-se o homem mais forte da face da terra. Sabe o que a Bíblia diz? Está lá, 2 Crônicas, capítulo 26, que a fama de Uzias, olhe para mim, a fama de Uzias fez isso aqui, ó. Voou. As pessoas da época tomaram conhecimento acerca de quem era Uzias do dia para a noite. Ele se tornou o homem mais conhecido e mais temido da face da terra. Era Uzias. E a Bíblia faz questão de dizer de que ele temia o Senhor. Ele era crente. Ele era crente. Ele era fiel ao Senhor. E enquanto ele estava crente, fiel ao Senhor, o Senhor estava confirmando o seu reinado. Só que lá para o final da vida de Uzias, olhe para mim, olhe para mim. Lá para o final da vida de Uzias, ele achou de que debaixo dele na terra não tinha mais para ninguém. Ele já tinha feito os maiores feitos de até então. Ele já tinha constituído as maiores conquistas. Sabe o que ele fez? Um belo dia ele resolveu entrar no templo do Senhor de forma repentina e de forma arrogante. E resolveu inclusive não somente entrar, mas ele resolveu adentrar o Santo dos Santos. Porque ele achou de que ele era o cara. O lugar que os sacerdotes, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a grande expiação pelo povo, ele achou bem, olha, eu não preciso mais me sobrepor a nada nessa vida. A Bíblia, está lá, 2 Crônicas, capítulo 26. A Bíblia diz que ele entra, vai ao Santo dos Santos, porque ele se achava o cara. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que no momento em que ele faz isso, ele é tomado de lepra do alto da cabeça à planta do seu pé. Uzias, que era o homem mais poderoso da face da terra na época, passa o resto dos seus dias, o resto da sua vida, isolado num quarto escuro, sem poder ver ninguém, nem a luz do sol e nem receber ninguém. E deixou de ser do dia para a noite. Sabe o que é isso, irmãos? Olha para mim. Provérbios capítulo 16 vai dizer muito claramente que Deus tem abominação pelo homem arrogante. O sentimento de Deus pela arrogância do homem, eu vou fazer uma analogia para você aqui hoje à noite. É como aquele remédio que a gente toma e que cai mal e que a gente regurgita ele com facilidade. É como aquela comida que a gente não gosta, mas não gosta de jeito nenhum. E só o cheiro que a gente sente na cozinha quando ela está na panela parece embrulhar o estômago e fazer mal. E a gente diz, não come esse negócio de jeito nenhum. É o sentimento que Deus tem pelo homem arrogante. É o sentimento que Deus tem pela soberba que sobe o coração do homem. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que respeitosamente me ouvem hoje à noite. O melhor caminho é deixar que ele cresça para que eu possa diminuir. O melhor caminho, a melhor alternativa é eu me humilhar para que eu esteja debaixo da potente e poderosa mão dele e ele possa me exaltar a seu tempo. O melhor caminho, a melhor alternativa é de que eu seja o servo e de que ele seja o Senhor para sempre, adorado entre os povos, entre as nações, de geração em geração. O melhor caminho é de que eu seja apenas o discípulo, o cooperador, é de que eu seja apenas o galho enxertado na oliveira verdadeira, e ele seja a grande videira que me leva para a vida eterna. Se é esta opção de vida que você fez, deixa eu ver tua mão jogada para cima, adorando o nome do Senhor. Arrogância. O que está por trás do pensamento da geração de Babel é a arrogância. O que eles querem é constituir uma torre que dê a eles o nome, o poder, a glória e a honra para sempre. Me desculpem aqui a grande revelação, mas é verdade. O que eles querem é o lugar de Deus nesse momento. Eles querem o lugar de Deus. E é por isso que o próprio Deus desce para tratar com esse negócio. E tem hora que eu tenho vontade, me desculpe a brincadeira, mas tem hora que eu tenho vontade de xingar esse povo aqui. Porque seria mais fácil um idioma só, né?
Eu estava lendo esse texto um dia me lembrando que eu já tentei falar umas 4 línguas. Eu já tentei italiano, já tentei inglês, mas tentei de estudar. Italiano, inglês, espanhol. Espanhol eu estudei uns 3 anos. Mas bem mesmo eu só falo português. Então seria mais fácil esse povo aqui não tivesse sido assim tão tribuloso, né, irmão? Falar um idioma só, viajar o mundo inteiro, uma mesma língua, ia ser uma coisa... Não seria, pastor Roberto? Pregar o evangelho numa língua só, ia ser mais fácil, né? Mas esse povo resolve ser arrogante com Deus, irmão. Esse povo resolve ser abominável diante... Irmão, deixa eu te lembrar aqui. Com Deus a gente não brinca. Com Deus a gente não brinca não, irmão. Não sei se você está entendendo, mas se você não está, diga glória a Deus a si mesmo hoje à noite. Olhe para mim, eu já estou terminando. Terceiro e último ponto. Pedra e argamassa são símbolos de projetos que não se constituem ou que não são confirmados, de projetos que não vão adiante. Quando a grande iniciativa é uma iniciativa de negligência. Também no verso de número 4. Pedra e argamassa são símbolos de projetos que serão confundidos quando a iniciativa é uma iniciativa de negligência. Eu vou te explicar o que é isso. Eles estão combinando aí no verso de número 4 o seguinte, olha, vamos construir a torre, ela vai ser alta, primeiro para que a gente seja famoso e depois para que a gente não seja mais espalhado pela face da terra. Quando eles falam isso, essa última expressão, para que a gente não seja mais espalhado, aí é que Deus se arranca do trono e desce. É aí. Se teve uma das 3 coisas que foi a pior, foi essa. Sabe por quê? Porque em Gênesis capítulo 9, verso 7, 2 capítulos anteriores a esse, exatamente na geração de Noé, porque, deixa eu te dizer, essa aqui é a primeira geração pós-Noé. Mas na geração de Noé, Deus chama a geração de Noé e diz assim, vocês devem ser fecundos, devem crescer e multiplicar e habitar e povoar a terra. Aí vem um povo aqui, que vem habitar numas planícies, e que resolve ficar ali o resto da vida, e quer combinar de não sair mais dali, e de retroceder, e de ignorar, e de negligenciar o projeto de Deus. Deus está dizendo em Gênesis 9, 7, vocês deverão ser fecundos, multiplicar e povoar a terra. Aí vem esse povo aqui que descobre a pedra e a argamassa, acham essas 2 descobertas tecnológicas da época imbatíveis, acham que por conta dessa descoberta eles são os caras ou são a maior sociedade de todos os tempos e que não vai haver outra depois deles, e fazem uma combinação diferente. Nós não. Nós vamos passar o resto da vida aqui. Nós não vamos ser espalhados. Eu quero dizer para os senhores e para as senhoras de que as ordenanças de Deus, de que aquilo que Deus assegurou como princípio, olhe bem para mim, escute-me o que eu estou te dizendo. Pode mudar o governo, pode sair a presidenta e tal presidente, pode mudar a moda, pode mudar a moeda, pode mudar o governador, pode mudar o nome da rua, pode trocar o pastor, pode trocar a igreja, pode morrer o irmão, a irmã. Aquilo que Deus assegurou como princípio, como condição irrefutável da sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Quem consegue dizer glória a Deus? E eu fico olhando para a nossa sociedade, às vezes querendo entender, irmãos, por que tanta desgraça? Por que tanta coisa que nos enoja? Por que uma realidade tão hostil como a que temos visto nos últimos dias, mesmo diante de avanços significativos do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da evolução, né? Mas ainda somos reféns de coisas banais, de coisas vis. Sabe por quê? É simples a questão. Porque a nossa sociedade insiste em negligenciar aquilo que Deus consagrou como princípio para a humanidade. E eu vou me referir a apenas um deles. Eu vou dar um exemplo para os senhores e vou devolver a palavra agora ao pastor Roberto Inácio. Apenas a um deles. Deus disse assim, olha, e sejam um.
homem e mulher. A unidade familiar constituída no projeto de Deus é para que homem e mulher sejam um. A nossa sociedade cheia de avanços tecnológicos, cheia de conceitos evoluídos do século 21, está dizendo que o bacana agora é ter uma família onde pessoas do mesmo sexo devem dividir o direito de serem chamados de unidade familiar. Eu não quero aqui hoje à noite entrar no mérito dessa questão. Só quero fazer um alerta de que a nossa sociedade vai continuar tendo projetos confundidos ao longo da sua caminhada. Os senhores e as senhoras, lamentavelmente, verão coisas que não irão fazer sentido para a nossa geração, porque estão contrariando, estão negligenciando uma coisa que Deus consagrou como básica. Oxalá que hoje à noite, Deus queira que hoje à noite, essa realidade esteja longe, mas muito longe das nossas casas e dos nossos lares. Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar os teus filhos, Deus vai guardar a tua família, e a tua família perpetuará a vontade permanente de Deus, de que a unidade familiar se constituirá a partir dessa verdade. Se isto é verdade, hoje à noite eu gostaria de ver você de pé, perante a presença do Senhor, adorando o nome do Senhor hoje à noite. Deus guarde a tua casa, Deus guarde a tua família. Teus projetos em 2015 não serão confundidos. Teus projetos em 2015 serão confirmados diante do altar do Senhor. Quem é que tem projetos aqui para o ano que vem? Levante a sua mão aí, irmãos. Se você tem mais de um, levanta as duas mãos para cima hoje à noite. Oh, aleluia! Oh! Faz como a viúva diante do profeta. Toma todas as vasilhas que você puder. As que você puder e as que não puder. Porque enquanto tiver azeite em 2015, enquanto tiver vasilha, me desculpe, vai ter azeite de Deus para abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família, os teus negócios. Os teus passos serão confirmados.